Boa noite. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo esplêndido evento que a Mata colocou para todos nós. E eu vou falar pela comunidade, eu vou falar por todos nós arquitetos, por todos nós engenheiros. Eu não sou um engenheiro, mas cada vez mais eu entendo a engenharia como parte integrante do processo de projeto desde o primeiro momento. E a gente está vivendo um momento especial. Nos últimos 25 anos que eu tenho militado, e essa talvez seja a palavra correta, em prol do desenvolvimento da madeira na arquitetura de uma forma geral, pelas questões ambientais que o Eric colocou muito claramente aqui, por outras questões que ele não colocou, como desperdício, geração de lixo, reaproveitamento de matéria-prima e outras decorrências dos sistemas tradicionais da construção civil. Eu acho que cada vez mais nós estamos pressionados para desenvolver novos métodos construtivos, novos materiais construtivos e, principalmente, pensar na responsabilidade como arquitetos, já que a nossa profissão é tão autoritária, e eu vou usar essa palavra com muito cuidado, mas o fato é que nós usamos a nossa autoridade para desenvolver os espaços, desenvolver o comportamento das pessoas dentro das edificações, a tal ponto que nós influímos no comportamento das pessoas de uma forma geral. Então, um grupo de arquitetos, engenheiros, participantes de institutos ligados à área florestal, ao meio ambiente e a outros institutos como o IPT, escolas, realizaram que o mundo está mudando e que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar. E nós não estamos mudando sozinhos, nós estamos mudando com um conjunto de ativistas de todos os lados. E ativistas econômicos, eu diria, em primeiro lugar, não ativistas ambientais ou coisas desse tipo. Nós estamos falando numa cadeia construtiva muito sólida que precisa ser construída para que ela exista como realidade. Esse evento não está acontecendo por acaso, esse evento está acontecendo, como o Dario bem colocou. Onde é que está a bolinha aqui? Essa aqui? Bom, nem aparece. Tem vermelho aqui? Não vai funcionar porque é LED. Então, nós estamos vendo aquela madeira lá na ponta, matéria-prima. Isso é onde a Mata se situa hoje. Só que a Mata não trabalha em função daquilo só. Ela tem que trabalhar em função disso aqui. Ela trabalha em função de uma cadeia inteira que precisa funcionar com os mesmos princípios que ela está colocando lá no começo. Hoje a Mata representa um segmento relativamente pequeno ainda dentro da nossa indústria da madeira, que é aquela indústria que trabalha de uma forma consciente, com certificações florestais, com manejo florestal qualificado e com uma visão a longo prazo. Afinal, plantar árvore é um esporte, se é que a gente pode chamar isso, de longo prazo. Não dá para pensar nisso em pouquíssimo tempo. Mas o fato é que a matéria-prima precisa ser desenhada e pensada desde o começo, porque ela vai ter um significado profundo aqui no final. Se ela não for plantada do jeito certo, com a dimensão certa, ela vai chegar no final da cadeia, nós não vamos ter essa matéria-prima para poder desenvolver o pleno potencial que a cadeia construtiva da madeira indica. Então, entre as florestas nativas e as florestas plantadas, nós temos um universo muito grande. Existem alguns mitos ligados às florestas plantadas. Hoje elas representam, somadas, cerca de 1,5%, me corrijam se eu estiver errado, de toda a área florestal do país. Isso é nada. Nós podemos crescer até 5%, 7%, 8%, 10%, como o Japão, e mesmo assim a gente não vai afetar a nossa estrutura florestal. Ao contrário, nós vamos tirar a pressão da floresta nativa. O beneficiamento é um ponto crucial desse processo.
Como é que a gente beneficia, corta, prepara, desenvolve cortes de madeira específicos para resolver a nossa cadeia aqui na frente? Nós temos que desenvolver componentes. Isso é uma fábrica industrializada de laminado, de madeira laminada colada, na França, que é uma fábrica pequena, de uma cidade pequena, tem 2 funcionários em todo o sistema de colagem e produção de vigas. A cadeia envolve o desenvolvimento de novos produtos. Isso são os novos pisos que estão sendo desenvolvidos, com vãos de 9 metros de comprimento, extremamente leves, o que está trazendo um problema novo para a engenharia, ou seja, os prédios em madeira estão ficando tão leves que eles precisam ter carga adicionada, porque eles estão leves demais. Nós precisamos ancorar alguns prédios, tal a leveza que eles estão alcançando, em função de desenvolvimentos tecnológicos como esse. O LVL e todos os outros componentes industrializados recentes têm revolucionado a indústria. Hoje você usa elementos de LVL como esse, inseridos no MLC. Enfim, o desenvolvimento de produtos, ferragens, só pode fazer sentido na medida em que a gente tenha gente que compreenda todos esses equipamentos e saiba utilizar isso. Hoje a nossa cadeia de projeto, que inclui arquitetura, engenharia, produtos educacionais, agências de fomento e programas, ela é quase inexistente. Nós estamos começando agora, dia 11 de setembro, a primeira pós-graduação em madeira, em arquitetura da madeira, utilizando com grande dificuldade as melhores cabeças que nós temos disponíveis e que as faculdades aceitam como realizadores, para conseguir fazer uma primeira geração de designers, de arquitetos, que possam construir um futuro, pavimentar um futuro para daqui 4 ou 5 anos, quando as madeiras da mata estiverem prontas para serem utilizadas em escala industrial. E isso é uma realidade. Em qualquer cidade pequena na Europa, você encontra pessoas como esse calculista, o Konrad Mers, que calcula projetos dos grandes arquitetos como Peter Zumthor, como Mário Botta, como o próprio Kaufmann. Esse é um detalhe da indústria do Kaufmann. Isso é onde o Andrew Waugh mora. Ele mora nessa cobertura desse pequeno apartamento. Aqui são detalhes de obras que o próprio Eric já mostrou, sistemas de montagens, literatura, ou seja, tudo que precisa ser desenvolvido em termos de software, e quando eu digo software, eu digo pessoas, para a gente chegar completar essa cadeia. Depois nós temos a cadeia da fabricação, que vocês vão ver ainda muita coisa hoje nessas apresentações, onde a gente hoje tem uma dificuldade enorme para trabalhar com painéis compostos, com os elementos desenvolvidos a partir da madeira, tem dificuldade de qualificar mão de obra para fazer essa montagem, não é uma novidade nossa. O próprio Andrew Waugh falou que os primeiros prédios foram construídos com mão de obra austríaca na Inglaterra, e até hoje eles têm dificuldade em qualificar a mão de obra para a construção de CLT na Inglaterra. Aplicar a tecnologia diretamente na indústria e transferir isso para a mão de obra, industrializar todo o processo, é só uma forma da gente agregar valor para convencer o nosso público final, que são os clientes em grande escala. Fazer uma casa de luxo, fazer um projeto residencial de luxo, não agrega valor à madeira, nesse sentido. Agrega luxo, agrega glamour, agrega uma série de coisas, mas não agrega um valor real à madeira. O que vai agregar um valor real à madeira é quando ela for utilizada sem valores atribuídos, quando ela tiver o valor pela própria natureza da madeira, quando a gente puder utilizar isso em qualquer escala, principalmente em obras públicas, em grandes projetos de todas as escalas. Foi para isso que nós fundamos. Isso são projetos que vocês já viram. Essa é a maior obra
em madeira do Brasil hoje. O Hélio vai tratar profundamente desse projeto, então eu não vou nem mencionar. Isso é a obra que o Eric acabou de mostrar. Projetos industrializados da Kaufmann Zimmerey. Habitação popular na Suíça, habitação popular na Áustria. Nós precisamos de um núcleo da madeira, porque nós temos que contar essa história para o mundo, porque nós temos que contar essa história da melhor forma possível. Nós temos uma missão de promoção dos valores ligados à indústria da madeira. Eu não vou me estender muito aqui. Como nós vamos fazer isso? O núcleo vai ser uma espécie de hub. Todos os associados desse núcleo, que são todos os participantes, sem exceção, isso não é um clube, vão prover o conteúdo e vão contar as suas histórias, as suas demandas aos outros participantes desse núcleo, de modo que a gente consiga construir, de fato, uma cadeia. Ou seja, se eu tenho dificuldade de interlocução com um determinado instituto, se eu preciso mudar uma legislação, se eu preciso mexer numa norma técnica, eu preciso juntar todas as pontas dessa equação para que essa norma técnica possa ser modificada da forma mais consistente possível. Quanto mais associados, mais afinado será. Como um software hoje, como o Waze, quanto mais gente está dentro do Waze, melhor o caminho que você melhor a opção de caminho que você tem. Isso tem que funcionar da mesma forma. O núcleo terá uma série de áreas de divulgação. Ele precisa de um endereço. Nós temos agora um acordo, um convênio que está em construção com o IPT, que é um participante de primeira hora, assim como o WWF, assim como o FSC, assim como o Sindmasp, assim como outras entidades que participaram desde o primeiro momento da confecção do núcleo. Nós precisamos juntar esse material todo. Uma das metas do núcleo é justamente a gente montar um espaço que seja um espaço de acesso, de aquisição de conhecimento, biblioteca, xiloteca, filmes, terminais de pesquisa, enfim, uma série de outras coisas. Atualmente esse projeto está no papel. Nós estamos trabalhando e contando com a indústria para nos ajudar a erguer esse espaço. É um espaço que tem que ter um baixíssimo custo de manutenção. Ele tem que representar a indústria sob todas as formas e aspectos. Ele é um espaço público e acessível a qualquer um, a qualquer momento. E ele é essencialmente construído pela sociedade civil, independente de qualquer ajuda, de qualquer governo, de qualquer legislação. Não cabe a gente esperar do governo nada, cabe a gente fazer a nossa própria cultura, desenvolver a nossa própria ideologia e criar as próprias leis que definirão o futuro da utilização da madeira. Obrigado. É isso. Obrigado, Marcelo.